conheçam essa religião, essa filosofia de vida, né? Que de certa forma é uma religião e uma filosofia de vida também. O que eu quero deixar claro para vocês? Por que eu trouxe o shintoísmo, né? Deixa eu ligar aqui de novo. Por que eu trouxe o shintoísmo para vocês? Lembra que eu falei no começo da última aula que se vocês não conhecem, ou nunca escutaram falar sobre shintoísmo, com certeza vocês já se depararam com alguma característica, com alguma crença colocada pelo shintoísmo. E eu até falei um pouco sobre a nossa origem aqui de Marília, né? Por conta da nossa formação como cidade. E eu mostrei até esse retrato aqui para vocês, que traz aí alguns elementos, que é o Tori, né, que é esse portal, que é o símbolo, né? Como no cristianismo existe a cruz, no islamismo a estrela, no judaísmo tem a estrela de Davi, na religião shintoísta é esse Tori, que é esse portal, que é o símbolo dessa religião, tá? E é o monte aí, é o Monte Fuji, tá? Esse monte muito conhecido no Japão, se não é o maior monte, o monte mais alto do Japão aí, tá? Então ele é considerado, conforme eu coloquei para vocês na aula, um monte sagrado, um lugar sagrado para os shintoístas, tá? Galera, só fazer algumas correções para vocês aqui, que depois que eu assisti minha aula de novo, acabou passando. Teve uma hora na aula que eu falei santuário, tá? Santuário shintoísta em São Paulo. Não se fala santuário, tá? É templo, tá? O professor acabou falando aí santuário, mas na verdade é o templo shintoísta, é o nome, tá? Assim como a igreja cristã, a mesquita islâmica, tá? No shintoísmo se chama templo. E outra que eu esqueci de falar no vídeo, sobre os kami, tá? Que é essas divindades. A palavra kami é igual lápis, é plural e singular, ao mesmo tempo se utiliza, tá? Então não é os kamis. Na última aula vocês vão notar, quando vocês assinem, que às vezes eu falei os kamis, no plural, tá errado, tá? É os kami, tá? Então quando for falar o kami, ou no singular, ou no plural, é os kami ou kami, beleza? Só para vocês que acabou passando, ó, o professor escreveu aqui santuário também, a gente, mas é os templos aí, tá? Os templos sagrados. Por que eu trouxe os shintoístas para vocês? Vocês conhecerem uma outra tradição religiosa e saber, como o nosso tema estamos discutindo sobre conselho, os shintoístas a todo momento eles buscam os conselhos, eles vão buscar conselhos através dos kamis, tá? Que são essas divindades, esses seres extraordinários. Galera, deixei umas atividades para vocês. É o seguinte, bem tranquila, tá? Para quem já assistiu a aula, eu deixei o seguinte. Segundo o mito de Amaterasu, que é uma deusa, né? Se não é a principal, mas uma das principais deusa shintoísta, qual elemento da natureza essencial ao mundo? Dê exemplo de outros elementos que são essenciais em sua opinião. Então, muito tranquilo, eu deixei aqui para vocês a narrativa do mito shintoísta, tá? Deixei aqui para vocês, então faça a leitura. Também deixei disponibilizado, para quem gosta, deixei um vídeo, tá? Lá no material em anexo, deixei um vídeo para vocês assistirem, que conta com mais detalhe como que se deu a história desse mito do surgimento do Japão, né? Que aí ele tá com esse mito ele traz o surgimento propriamente do Japão e da família imperial japonesa. Falei na última aula também que o Japão é um parlamento, um sistema político japonês, porém ele tem uma família imperial, uma monarquia, digamos, né? E a família imperial japonesa, ela é uma família, na origem dela, traz os shintoístas aí, tá? Esses deuses como a sua linha originária. Fechou? Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Alguma dúvida? Tranquilo? Do Japão pré-histórico. Isso, Vitor. Bom dia, professor. Uma pergunta. Shintoísmo é originário do Japão, Eric? Sim, o Eric. O shintoísmo, conforme eu tinha colocado em sala, na última aula, ele não tinha um nome, não se chamava shintoísta, tá? Eram várias práticas religiosas que não se tinham nome. Aí,
com a chegada do budismo, o budismo é uma religião originária da China, com a chegada do budismo na China no século VIII, teve-se a necessidade de dar um nome a essas formas, a essas práticas religiosas. E o nome criado foi Shintoísmo, que é caminho para os deuses, tá? Até o nome ele tem uma herança aí do budismo, que o budismo ele significa caminho para o Buda, caminhos para o Buda. O shintoísmo é caminho para os deuses, para os espíritos, beleza? E é uma religião realmente originária do Japão, tá? Quando vai chegar algum momento que vocês forem discutir um pouco sobre história nas aulas de história, um pouco mais sobre Oriente, e discutam um pouco sobre a formação do Japão, formação oriental, não dá para desassociar a formação da identidade nacional japonesa sem a religião shintoísta, tá? Mas isso é para uma outra parte, é uma outra discussão aí para vocês. Então, tá a história para vocês, tá? Muito tranquila a história. Coloquei também o material lá em anexo para vocês terem o acesso, caso vocês queiram. Tem muito material bacana. Eu coloquei aqui também no link alguns sites, um blog bem bacana que traz aí sobre os shintoístas. Para quem se interessa, fica a dica. E ao final, coloquei outras histórias de outros kami, tá? Então, ao final da aula, eu coloquei. Esse material está disponibilizado. Outros kami aí. Fechou? Também, galera, deixei para vocês como atividade um ritual misogi, tá? Que é esse ritual aqui de purificação. Assim como todas as religiões, uma das características que se denomina como religião são os rituais, né? Que são essas práticas, diversas práticas celebrativas. Né? O shintoísmo não é diferente de nenhuma outra religião. Eles têm práticas religiosas. E eu coloquei para vocês específico a prática do misógita, que é essa prática de purificação, tá? Também deixei um vídeo para vocês, caso vocês tenham interesse, tá? Deixei como questão o seguinte, bem tranquilo, tá, gente? O que os shintoístas buscam no ritual do misogi? Tranquilo, já falei aqui para vocês. Só dá uma justificada, não faz uma resposta muito simples. Eu sei que vocês podem mais. Alguns de vocês, aquelas primeiras atividades que eu mandei, responderam de uma forma muito simples. Aí eu fiz alguns comentários, falei, ó, complexifica um pouco mais com as suas palavras. Então, assim, não dá um copia e cola na internet. O professor não quer isso. Faça a leitura. O que você entendeu? Escreva com suas palavras. Mesmo que seja simples, 2, 3 linhas, mas escreva com suas palavras que eu considero, tá? Eu considero mais do que dar um copiar e colar um baita de um texto na internet. Considero que vocês... Acho mais legal vocês colocarem com as palavras de vocês. E a segunda questão, que também já está disponibilizado lá, pesquisem outras sociedades que utilizem a água como meio de purificação. Cite ao menos 3 exemplos e apresente. Muito tranquilo. Lembra que eu falei para vocês? Então, tem várias religiões, têm práticas celebrativas. E a água está presente praticamente em todas. Religiões têm algum tipo de prática. Vamos dar um exemplo no cristianismo, para vocês. Vamos pegar o cristianismo. Um ritual que se utiliza a água aí. Alguém sabe aí, galera? O batismo. Quem falou? O Vini. Vinícius, valeu, Vini. O batismo, exemplo. O batismo é claro, facinho. Então, um exemplo já é no cristianismo, o ritual que já é um ritual, né? O ritual do batismo se utiliza a água, né? Então, se quiser pegar o cristianismo, pode já pegar. E faça pesquisas com mais outras sociedades aí que utilizam, tá? Tem o hinduísmo, galera, que utiliza o Rio Ganges, tem vários aí, tá? Fechou? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o shintoísmo? Eu coloquei somente os que têm como meio de purificação. Se você encontrar 3, Vitor, não tem problema. Você colocou as 3, explicou? Vitor? Encontrou? Beleza, então. Fechou, então. Tá? Professor. Oi, pode falar. A água benta seria? A água benta pode ser. Aí você explica com as suas palavras o que serve, né? A água benzida, né? A água benta numa celebração, que é
dentro de um ritual, vamos pegar o exemplo da missa, quando o padre, não é todas as missas que o padre passa com a água benta, né? Para o que serve a água benta? Então, faça a pesquisa aí e coloque com as suas palavras, tá? Beleza? Beleza. Utiliza duas na mesma religião, tá? Igual vou pegar o cristianismo, né? Ah, vou utilizar a água benta e vou utilizar o batismo. Então, não utiliza duas na mesma. Pesquisa um pouco mais. Eu já dei o exemplo do Rio Ganges para vocês aí, que os hinduístas eles utilizam a água, tem um ritual lá que eles utilizam a água. Então já é uma outra dica para vocês. 4, beleza, Gabriel, tranquilo. Fiquem tranquilos aí. Gente, tranquilo sobre os shintoístas, sobre a religião shintoísta? Tá? Então, mais uma vez, lembrando vocês, batismo, isso, Luiz, mais uma vez, é muito complexo, mas é para vocês terem o conhecimento, para vocês conhecerem, né, algumas características dessa religião. Fechou? Vou fechar aqui o material do shintoísmo, e aí já vou colocar para vocês da aula de hoje. Hoje vai ser muito tranquilo, tá, gente? Vai ser uma aula bem rápida, logo termina aí. Vamos lá, então. Apresentação, só um minutinho, o professor está colocando aqui. Vocês têm aula online a próxima, gente? Só para saber aí. Sim? Ah, tá. Beleza. A aula de hoje é bem tranquila. Eu queria ver vocês mesmo, tá? Tenho. Tem? Vamos lá. O Thiago, Tem? é da Gi. Agi? Beleza. Tá. Então vamos lá. Galera, então a gente vai finalizar esse tema, essa unidade de 3 conselhos, tá? Então, retomando, falamos um pouco sobre isso, passei para vocês. A gente leu a história, fez a discussão da história do. Deixa eu abrir aqui para o professor. A história do Salomão, né? Acho que vocês entenderam, do rei Davi, do rei Salomão e do rei Roboão, perdão, do rei Roboão, filho do rei Salomão. E aí fizemos aquela discussão sobre os conselhos, que ambos receberam conselhos, e aí o que eles fizeram com esses conselhos. Então, só retomando. Deixei para vocês no final aí, tá, gente? Algumas atividades de reflexão, tá? Vou ler aqui para vocês, ó. Estão conseguindo enxergar essa apresentação? Sim. Tá, então vamos lá. Então a gente viu na narrativa, né? Vimos na narrativa que faz toda a diferença agir com sabedoria, tanto nas decisões pessoais como aquelas que envolvem a comunidade, ou seja, as decisões sábias devem considerar o aspecto coletivo e o individual. E é importante lembrar que a atitude sábia é aquela que sempre se guia pela justiça. A sabedoria se manifesta nas decisões cotidianas e é conquistada de várias formas, estudando, observando, experimentando e até mesmo considerando os erros. Mas as principais características de uma pessoa sábia são a disposição para aprender e a consciência de que o conhecimento é infinito, ou seja, a ideia de que sempre haverá algo novo a ser aprendido. Então, deixei essa reflexão aqui para vocês sobre a sabedoria. Até lá no começo daquelas primeiras atividades, tinha colocado para vocês a diferença entre inteligência, se há diferença entre inteligência e sabedoria, se sim ou não. Gostei também das respostas que vocês colocaram. Teve muitas respostas legais aí. Os argumentos que vocês utilizaram. Essa reflexão, esse texto, ele traz justamente isso. Dá para a gente adquirir a sabedoria de várias formas. Estudando, como nós estamos fazendo, através da observação, né? Observando os fatos do cotidiano e experimentando. O que é esse experimentar? Nada mais é do que viver, né, gente? Então, é aprender com os erros. E aí, exatamente o que coloca aqui no texto. Até mesmo considerando os erros.
Mas as principais características de uma pessoa sábia é aprender e a consciência. É a disposição para aprender e a consciência de que o conhecimento é infinito. Através dessa frase, eu deixei aqui para vocês. Não é possível entrar 2 vezes no mesmo rio. O que essa frase está querendo dizer? É do Heráclito de Efésio, tá? Um filósofo aí. Não é possível entrar 2 vezes no mesmo rio. O que vocês entendem sobre essa frase, gente? Quem aí quer fazer um comentário? Não é possível entrar 2 vezes no mesmo rio. O que essa frase traz aí? Alguém quer arriscar uma opinião? Não entendeu, Vitor? Essa frase traz o seguinte, tá? Século 6 a.C. Não é possível entrar 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque a segunda vez que a gente vai entrar no nosso. Porque a segunda vez que a gente entra no rio, o rio já é diferente, nós também somos diferentes. Então, a todo momento, nós estamos mudando. Assim como o rio que está sempre em movimento. Então, tudo na vida é algo que está em movimento. Nada é estático na nossa vida. Ou seja, sempre a gente está em transformação. Todas as nossas, por mais simples que seja o nosso cotidiano, as nossas ações, elas contribuem de uma certa maneira para o nosso conhecimento e para a nossa sabedoria. Então é essa frase que o Heráclito traz aí, muito interessante. Então esse momento que a gente está vivendo de quarentena, por mais já vai servir de aprendizado para várias questões. Ou dar valores às coisas simples da vida, coisas que até então a gente não dava muito valor, ou a gente refletir sobre questões que até então a gente achava super importante e estamos vendo que talvez não era tão importante dessa forma. Então essa frase ele traz esse significado. Não é possível entrar 2 vezes no mesmo rio. Ou seja, através dessa transformação, né, é o que se traz, é o que a gente constrói a nossa sabedoria. Fechou? Através disso, eu deixei para vocês aí. Uma outra frase, essa é uma atividade do Heráclito, eu não vou deixar como atividade para vocês aí ter como conhecimento, tá? Vou deixar como atividade essa reflexão do escritor inglês, o Jonathan Swift. Um homem não pode jamais se envergonhar porque reconheceu que errou, pois esse reconhecimento é igual a dizer, em outras palavras, que hoje ele é mais sábio do que ontem. Vocês concordam com essa frase? Eu dou um tempinho para vocês lerem novamente. Ó. Pode ser, se vocês quiserem, pode justificar sim ou não. Ah, eu não concordo, professor, ou eu concordo. Um homem não pode jamais envergonhar, perdão, por reconhecer que errou. Pois esse reconhecimento é igual a dizer, em outras palavras, que hoje ele é mais sábio do que ontem. Será que o Jonathan estava querendo nos dizer aí com essa frase? Alguém quer, concordo, acho que sim. Alguém quer fazer uma argumentação? É porque também quando falam, por exemplo, se eu melhorar 1% do que eu fiz ontem, no final do ano eu vou ter melhorado 365. É mais ou menos essa ideia de Legal, que com o bacana. tempo você aceitar o que você errou para melhorar e ser melhor. Legal, bacana isso. Alguém mais? Boa, Vinícius. Quer comentar essa frase? Gente, somos, várias vezes eu falei em sala, né? Nós somos humanos, então a todo momento a gente está errando, somos de carne e osso, a gente não somos divindade perfeito, né? É normal a gente errar, mas o legal que essa frase traz, esse objetivo, é o que nos faz a ser sábios, né? É a gente aprender com esses nossos erros, e estar sempre no processo de evolução, buscando, como o Vinícius colocou, se a gente melhorar aí a cada um dia, né, um aspecto por dia, a gente logo em um ano a gente vai melhorar 365 aspectos na nossa vida. Então, bem bacana. Maria Clara, ele pode se envergonhar do erro, não por reconhecê-lo. Boa. Maria Caldeira, perdão. Alguém mais quer fazer a consideração? Tá. Então vamos lá.
Deixei para vocês essa reflexão que tem que ser uma reflexão chamada de interioridade, tá? O que é uma reflexão de interioridade? Eu quero que vocês façam, apesar de pedir para vocês responderem para mim na plataforma, eu quero que vocês desenvolvam no momento que vocês estejam tranquilos. Então, assim, com a cabeça leve, com a mente aberta, sem precisar fazer atividade, que vocês estiver sozinhos, escutando uma música no quarto de vocês, tá? E depois que vocês desenvolverem essa reflexão, eu quero que vocês coloquem as considerações de vocês, o que vocês acharam. Então, é prestar atenção na sua intuição. O que eu peço aí? Se você pudesse se olhar como se fosse outra pessoa, o que chamaria a sua atenção no que se refere aos seus pensamentos? Que conselhos você daria a si mesmo? Gente, esse é um exercício de autoconhecimento. Na verdade, o correto é fazer esse tipo de reflexão de forma constante, pelo menos aí uma vez ao dia, ou uma vez na semana. A gente fazer esse tipo de reflexão. Então, eu peço para vocês, no momento que vocês estiverem sozinhos, não responda direto. Faça inicialmente, só vocês, sem computador. Se quiser colocar uma música que vocês gostam, que relaxe vocês, e pense um pouco sobre essas questões. Se você pudesse olhar como se fosse uma outra pessoa, o que chamaria a sua atenção no que se refere aos seus pensamentos? Tá? Por que esse momento? Tem uma ideia de conselho. Qual conselho que você daria para você mesmo? Tá? Entendido? E deixei aqui para vocês essa reflexão, tá? Para vocês estarem lendo aí desse material, tá? Não vou ler aqui para vocês terem acesso aí, tá? Fechou, galera? É o exercício de percepção. Oi? Ah, vou deixar no material, tá, Felipe? Vou deixar no material aí. Bom, então faça um exercício de autopercepção que eu estava falando até agora. Então faça um exercício de autopercepção para analisar-se e torne-se o conselheiro do que você precisa. Ao final, registre o significado dessa experiência. Então, eu registrar o significado da experiência sobre essas questões. Apesar do professor ter colocado essas duas questões aqui para vocês, tá? Fiquem abertos a escrever esse texto, tá? Se vocês quiserem contribuir, colocar mais onde responde, Thiago. Miron, eu vou pôr na plataforma, ainda não coloquei, tá? Vou colocar lá na atividades para vocês responderem lá. Ah, galera, eu percebi algumas. Eu acho que vocês já agora se ambientaram mais com a plataforma. Mas vocês podem estar utilizando tanto o caderno de vocês, se vocês quiserem estar respondendo pelo caderno, só tira uma foto, coloca como anexo e me manda. Como também está utilizando na plataforma lá, no documento do Word. Tá? Beleza? Pode estar utilizando essas duas modalidades. Só peço para vocês, na hora que for, para quem optar pelo caderno, tira uma foto bonitinha, o professor não ficar precisando forçar muito a vista, porque teve algumas fotos que me mandaram que judiou aí. Então, só toma um pouco de cuidado na hora de fotografar para ficar fácil aí da leitura, tá? Que eu leio, tá, gente? Eu adoro parar para ficar tarde lendo as reflexões de vocês aí. Tá bom? Então, fechou, então. Então, o exercício de autopercepção, que é exercício de autoconhecimento. E coloquei aqui para vocês, para lembrar, lembre-se, né? Podemos buscar bons conselhos para conduzir nossa vida, mas precisamos de sabedoria para discernir todas as orientações que recebemos. Essa frase é muito interessante, porque ele faz um link até com aquele relato do rei Salomão e do seu filho Roboão, né? Diferentemente do Salomão, lá no relato bíblico, o Roboão, ele até escutou os conselhos, mas ele não teve o discernimento, né, e a sabedoria, o discernimento de saber se aquele conselho era bom ou ruim. Ou seja, conselho, como vocês colocaram nas reflexões, conselhos não é palpite, né? Conselho é uma pessoa de fora que está vendo uma situação e coloca a sua opinião sobre aquilo. Logo, cabe a nós acolher ou não aquele conselho. Fala, Felipe. Uma dúvida?
Depois eu respondo isso, tá, Felipe? Pode ser? Depois eu respondo, depois eu dou um tempo para vocês responderem isso. Fechou, então? Podemos buscar bons conselhos. Gente, vamos dar introdução aqui à nosso próximo tema, nossa próxima unidade, a gente vai buscar fazer uma reflexão sobre memórias do passado, tá? Ele tem como tema aí resgate, unidade 4, tá? Eu coloquei 3 aqui, mas é unidade 4. Então a gente vai fazer algumas reflexões, a ideia, fazer uma reflexão sobre o nosso passado, sobre as nossas origens. Então, eu vou deixar para vocês as seguintes questões aí. Primeiro, né? Essas imagens aqui remetem um pouco à construção do povo brasileiro. Então, aqui um pouco da nossa herança histórica. Os povos originários, os indígenas, né? Os negros e os povos europeus. Então, um pouco sobre as nossas tradições e as nossas crenças. Sei que vocês já fizeram essa discussão em vários momentos em outras disciplinas. Eu vou colocar para vocês a seguinte... Sim, Gabriel, eu vou postar no Classroom, tá? Então, eu vou deixar essas duas questões para vocês. O que podemos aprender com as nossas origens? Quando eu falo origem, são as nossas origens, como eu, Thiago, a minha origem familiar, aquilo que me constitui. Eu, Miguel, eu, Vinícius, eu, Vitor, tá? O que podemos aprender com as nossas origens? E essa já é uma questão que eu vou deixar, inclusive, um trecho do documentário para vocês. Quais ensinamentos os povos originários, os indígenas, os portugueses, os africanos nos deixaram? Vou deixar um trecho do documentário para vocês que se chama O Povo Brasileiro. Tá? Muito bacana, ele é baseado num livro do Darcy Ribeiro, que traz um pouco sobre a nossa construção como povo brasileiro. Então, vou deixar para vocês, inclusive, esse tempo de aula final, né? Para vocês aí já buscando esse documentário. E a segunda questão, que podemos aprender com as nossas origens. Junto a ela, coloquei mais 3 atividades, que complementam, de certa forma, aquela primeira. Você conhece as origens da sua família? Onde os membros de sua família nasceram, de onde vieram seus antepassados? E se seus familiares aprenderam com os seus antepassados? Há algum aprendizado que deveria ser transmitido para as novas gerações? Então, essa atividade é uma atividade de diálogo. Então, vocês vão buscar os pais de vocês, os avós, você não está podendo visitar os avós, faça uma ligação, mas ao momento, essa atividade, eu quero que vocês acenem. Eu quero que vocês façam um diálogo, que vocês façam um momento de conversa com os pais de vocês, tá? Quer dar uma palavrinha, Sêmi? Eu quero. Dá para mudar o layout? Dá sim, só um minutinho. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Eita, peraí. Eu quero Qual layout que você... Eu quero, é esse mesmo. Eu quero que vocês abram a câmera, por favor. Oi. Olá. Vini, olha o cabelão. Bom dia. Amanda, abre a câmera, por favor. Tudo bem? Saudade demais, viu? Fica quieta, Nossa, cachorrinho. demais. É a primeira aula que eu consegui gravar com eles online, sim. Por conta da semana passada foi o feriado, na semana retrasada a gente estava conhecendo o sistema, não consegui trabalhar online, é a primeira vez, agora eu estava morrendo de saudade deles. Com as outras já, eles eram as únicas turmas que eu não tinha. E eu tenho um carinho especial, porque eu conheço. Oi? Só que eu sou Gabriel. Eu só consigo ver você, porque você tem muita coragem, e aí você fica Só que eu online. sou Gabriel. É, ó. Só que eu sou Gabriel. Escuta. Eu vou lá, Diga.
Essa cachorra quer ver eu. Quem quer ver você? Essa cachorra Ah, minha cachorra, peraí. quer ver eu. Tá aqui. Ah, Oi, Miguel. Tudo bem, Miguel? É assim, eu queria desejar para vocês um excelente mês que começa hoje. Dizer que, oi, Eric, muita saudade de você e do salgadinho da sua avó. E dizer que vamos junto, vamos com força, vamos com fé, vamos com foco, porque a gente tem praticamente 2 meses ainda nesse formato. E é aquilo que eu venho falando. Agora, quando começar o segundo trimestre, vai ser como se a gente estivesse no colégio. Tudo online. E uma coisa que eu queria falar com vocês é sobre a prova ângulo. Na sexta-feira, eu mandei um aviso pelo School App, o Álvaro postou para mim. Não é para fazer a prova ângulo agora. A gente recomenda que vocês façam lá em julho, porque em abril vocês ficaram de férias. Então, vocês não têm o conteúdo de abril para poder fazer essa prova, vocês vão se lascar. Tá? Então, eu mandei, todos os pais receberam, atenção, mesmo porque quem quiser fazer hoje ainda está trancada, não consegue. São 2 pontos, tá? E a partir do o primeiro trimestre vai ser assim, a gente vai compor a nota com tudo que a gente fez até aqui, com interesse, com a participação, com tudo que os professores pediram. A partir do segundo TRI, que começa agora em junho, prova periódica, prova trimestral, prova ângulo, tudo vai ser por aqui. Então, aí vai ser normal. Atribuição de nota, como se fosse presencialmente. Só que, inclusive, os professores estão dando mais aula online e a tendência é essa mesmo. Tá bom? Então, vamos que vamos. Tá tudo bem até aqui. Nós estamos com 41 pessoas na sala de aula. Isso é o máximo. Adorei. Vocês estão de parabéns. E vocês, ó, esses 8º anos, eles já vêm assim desde o 6º, não dá erro. Eles são os melhores. Não é? Então, agora eu vou deixar o Tiago embalado aí, na aula dele, tá? Beijo com muita saudade e até breve. Você, Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? eu, Diga, Vini. na prova ângulo, eu só fui ver para ver como que seria para acessar, e para entrar nela eu tenho que colocar aquele número que a gente tinha. Exato. Tem como ver o seu número depois? Tem como ver. Só não vou ver agora para você não ficar ansioso para fazer agora, como eu expliquei. E arriscar no conteúdo que você não conhece. Porque não adianta você querer fazer um exercício, uma coisa que você nunca viu. Você não é nenhum gênio da lâmpada, nem ninguém. Não você, Vini, qualquer aluno. Entendeu? Então, não dá. Não dá para fazer sobre um conteúdo de... Semana de prova, Rafa? Como assim, meu bem? Rafa, fala comigo. Bom, perdeu a chance. Tá bom? Diga, Pedro. Semi? Oi, amor. É que, tipo assim, é que eu ouvi minha mãe falando que era semana de prova essa. Não. Nós fizemos as PPs, agora nós vamos somar todas essas atividades que vocês vieram fazendo ao longo do mês, e aí nós vamos compor uma média para dar a tua nota de PT. Uhum. O nosso calendário, que o Álvaro enviou, tudo lá no começo, quando a pandemia começou, nosso calendário de rotina, com semana de prova, com tudo direitinho, vai começar agora no segundo TRI. Que agora você já sabe, conhece a ferramenta, eu conheço, o professor conhece, você já tem o teu cantinho de estudo aí, que era o teu cantinho do castigo, virou teu cantinho do estudo e tudo mais. Tá? Eu só quero que vocês foquem nos estudos. E a prova online é a única maneira do professor ver se o aprendizado está acontecendo ou não. Então, é importante vir, é importante participar, tá? E é isso, porque a aula fica gravada, você pode assistir quando você quiser, mas em caso de dúvida,
quando o professor está online, ele está aqui para te responder. Tá bom? Deixa essa parte de organização para nós. Foca aí nos estudos. Tá mais você que tem 4 para usar o computador aí, tá bom? Tudo bem? Beijo a todos com muita saudade. Beijo virtual. Tchau, professor. Você tá lindão de barba. Tchau, Semi. Tchau, Miguel. Beijo. Tchau, Semi. Valeu. Galera, então só para finalizar aqui, estão me escutando, né? Então, para a aula de hoje, deixa eu ligar aqui novamente, que daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, vocês já têm um encontro, e aí, para vocês já tomar uma água, ir no banheiro, tranquilo, tá? Então, a aula de hoje foi o que eu queria ver vocês mesmo, fazia tempo que eu não conseguia ver vocês aí, por conta desses feriados, discuti um pouco sobre o shintoísmo, tirei algumas dúvidas aí de vocês, e deixo aí como atividade para essa aula. Esses 2 exercícios de autopercepção, né, para vocês fazerem essa reflexão no momento que vocês estiverem sozinhos, e essas questões aqui sobre as suas origens, tá? E aí eu quero que vocês aproveitem esse momento que vocês estão em casa, né? Eu sei que vocês conversam com seus pais responsáveis, né? Mas façam essa discussão sobre os membros das suas famílias, sobre as origens, algo que as suas famílias, sobre os seus antepassados, que aprenderam e que serve como um aprendizado para os dias de hoje. Todas as famílias têm histórias maravilhosas, assim, como também tem histórias tristes, também como todas as famílias. Mas tem várias histórias de superação. Uma vinda de um país para o outro, de uma cidade, né, uma perda de alguém que serviu como um momento de união para familiares que estavam até então. Estou dando alguns exemplos, que pode ser que tenha, que estavam brigados, enfim. Eu quero que vocês tenham esse bate-papo com os pais de vocês, tá? Eu vou deixar, então, uma semaninha para vocês, para desenvolver essas atividades. Então, o prazo de entrega é até segunda-feira que vem, tá? Então, vocês têm uma semana aí, tem tempo, faça com calma, faça com tranquilidade. Se tiver alguma dúvida, agora eu estou mais presente no sistema. Se tiver alguma dúvida, me procura lá, manda uma mensagem, tá? E aí eu tiro a dúvida de vocês. Na semana que vem, eu pretendo trabalhar nesse mesmo formato. Uma aula online e uma aula gravada, tá? Mas aí eu aviso para vocês, o sistema, fica tranquilos, eu aviso com antecedência aí para vocês se programarem. Vocês têm alguma dúvida, gente? Como que vocês estão aí? Tranquilos? Tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, a gente finaliza aqui hoje por aqui. Se tiver alguma dúvida sobre essas questões, manda mensagem para mim, eu respondo vocês, tá? Se cuidem, tô morrendo de saudade de vocês, é sério mesmo, o professor não tá falando de boca para fora, eu tava incomodado porque eu não tinha conseguido ainda fazer uma aula online aí, tá bom? Então, se cuide, gente. Fica com Deus aí e boa aula de matemática a todos. Tchau, Thiago. Valeu. Tchau. Falou.